Bem-vindos a mais um episódio histórico. Hoje, embarcaremos em uma fascinante jornada pelo século das luzes, uma época de transformações intelectuais e políticas que mudou o mundo como o conhecemos hoje. Preparem-se para explorar os ideais revolucionários, os pensadores brilhantes e as ideias que moldaram a Europa durante o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, também conhecido como o século das luzes. Esse período incluiu uma série de ideias centradas na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade, defendendo valores como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação entre Igreja e Estado. Na França, os filósofos iluministas destacavam a liberdade individual e a tolerância religiosa em oposição a uma monarquia absoluta e aos dogmas fixos da Igreja Católica Romana. O movimento também enfatizava o método científico e o reducionismo, além de questionar a ortodoxia religiosa, simbolizado pela famosa frase Sapere Aude, atreva-se a conhecer. Os historiadores tradicionalmente situam o período do Iluminismo entre 1715, a morte de Luís XIV, e 1789, início da Revolução Francesa, mas alguns defendem um início mais precoce, na década de 1620, com o início da Revolução Científica. Os filósofos iluministas disseminaram suas ideias em academias científicas, lojas maçônicas, salões literários, cafés e através de livros impressos e panfletos. As ideias do iluminismo minaram a autoridade da monarquia e da Igreja, preparando o caminho para as revoluções políticas nos séculos XVIII e XIX. Algumas figuras importantes do iluminismo incluem César Beccaria, Voltaire, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, David Hume, Adam Smith e Immanuel Kant. Além disso, alguns governantes europeus tentaram aplicar as ideias iluministas em suas políticas, o que ficou conhecido como absolutismo esclarecido. Uma das publicações mais influentes desse período foi a Enciclopédia, compilada por Denis Diderot, Jean Le Ronde d'Alembert e um grupo de cientistas e filósofos, que ajudou a disseminar as ideias do iluminismo por toda a Europa. Outras obras importantes incluem o Dictionnaire philosophique de Voltaire, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens de Rousseau, A riqueza das nações de Adam Smith e o espírito das leis de Montesquieu. As ideias do iluminismo tiveram um papel crucial na inspiração da Revolução Francesa em 1789, e após esse evento, o movimento intelectual do iluminismo foi seguido pelo romantismo. O iluminismo deixou um legado significativo na história da filosofia e das ideias, moldando as bases para o pensamento liberal, científico e político dos séculos seguintes. Suas influências foram fundamentais para a construção de sociedades mais abertas, questionadoras e comprometidas com a busca pelo conhecimento e a valorização da razão como uma ferramenta essencial para a compreensão do mundo. Embora não haja um consenso claro sobre sua data de início e término, muitos acadêmicos usam o início do século XVIII como referência e o relacionam ao período das Guerras Napoleônicas, que ocorreram entre 1804 e 1815. O iluminismo é um conceito que engloba diversas tradições filosóficas, sociais, políticas, correntes intelectuais e atitudes religiosas. Existem variações temporais, regionais e de matiz religioso, como o iluminismo tardio, iluminismo escocês e iluminismo católico. Essa época representou uma atitude geral de pensamento e ação, onde os iluministas acreditavam que os seres humanos tinham a capacidade de melhorar o mundo por meio da introspecção, da livre utilização das capacidades humanas e do engajamento político-social. O filósofo Immanuel Kant resumiu essa atitude em sua resposta à pergunta "O que é o iluminismo?", destacando a importância de sair da tutela intelectual e usar a própria razão para pensar e agir. Os pensadores iluministas buscavam estender os princípios do conhecimento crítico a todos os campos da vida humana e esperavam contribuir para o progresso da humanidade, superando a tirania e a superstição remanescentes da Idade Média. A maioria deles também associava a busca do conhecimento crítico à tarefa de melhorar o Estado e a sociedade. Inicialmente, o iluminismo foi influenciado pelas concepções mecanicistas da natureza, que surgiram com a Revolução Científica do século XVII, tendo Isaac Newton como uma figura importante.
Contudo, na segunda metade do século XVIII, muitos iluministas passaram a se afastar dessas premissas mecanicistas, aproximando-se das teorias vitalistas das nascentes ciências da vida. Diversos pensadores desenvolveram teorias sociais e filosofias da história inspiradas em naturalistas como Buffon e Johann Friedrich Blumenbach. O iluminismo deixou um legado significativo, defendendo valores como o conhecimento racional, a liberdade individual, a tolerância religiosa e o governo constitucional. Suas ideias foram fundamentais na inspiração da Revolução Francesa e tiveram impacto em movimentos intelectuais posteriores, como o Romantismo. As ideias iluministas ajudaram a moldar as bases para o pensamento liberal, científico e político dos séculos seguintes, influenciando a forma como as sociedades entendem e enfrentam os desafios da modernidade. Os diferentes iluminismos regionais foram influenciados pelas particularidades culturais, sociais e religiosas de cada região, resultando em abordagens distintas do movimento. A seguir, apresento alguns destaques sobre os iluminismos em diferentes países. Alemanha. O iluminismo alemão, também conhecido como Aufklärung, era distinto do iluminismo francês, pois não possuía um sentimento anticlerical. Os iluministas alemães mantinham um profundo interesse e sensibilidade religiosa, buscando uma reformulação das formas de religiosidade. Immanuel Kant é um dos nomes mais conhecidos da Aufklärung, juntamente com outros importantes expoentes como Johann Gottfried von Herder, Gotthold Ephraim Lessing e Moses Mendelssohn. Escócia. O iluminismo escocês foi marcado pelo empirismo e pragmatismo. Mesmo sendo um dos países mais pobres e remotos da Europa Ocidental, a Escócia se tornou um importante centro de produção de ideias iluministas. Destacam-se figuras como Adam Ferguson, David Hume, Francis Hutcheson, Thomas Hyde e Adam Smith. Estados Unidos. As ideias iluministas chegaram às colônias britânicas que se tornariam os Estados Unidos da América, mas foram adaptadas com contornos religiosos e politicamente mais radicais. Os ideais iluministas exerceram uma grande influência sobre os pais fundadores dos Estados Unidos, como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e James Madison. A Declaração de Independência reflete o pensamento iluminista desses líderes. França. A França é considerado o país líder do iluminismo europeu. Os intelectuais franceses foram os primeiros a promover os valores iluministas, sendo conhecidos como filósofos. Figuras como Voltaire, Diderot e Montesquieu desempenharam um papel fundamental na luta contra a censura e a intolerância religiosa. Apesar disso, muitos filósofos franceses possuíam origens religiosas e sensibilidades religiosas, o que deu uma marca particular ao iluminismo francês. Inglaterra. Na Inglaterra, a influência católica havia sido afastada do poder político em 1688 com a Revolução Gloriosa. Com a liberdade de expressão, figuras como John Locke e Edward Gibbon desenvolveram suas ideias iluministas. Portugal. Em Portugal, o Marquês de Pombal foi uma figura marcante do iluminismo. Inspirado por suas experiências em Londres, o primeiro-ministro de Portugal buscou aproximar o país do modelo da sociedade inglesa. Entretanto, houve alguma hostilidade à influência estrangeira, associada à influência católica. Esses diferentes iluminismos regionais foram moldados pelas circunstâncias históricas e culturais de cada país, resultando em abordagens variadas das ideias iluministas, mas compartilhando o ideal de promover o conhecimento crítico, a liberdade individual e o progresso da humanidade. O iluminismo também teve um impacto significativo nas colônias americanas do Império Português. Diversos intelectuais nessas colônias, como José de Azeredo Coutinho e José da Silva Lisboa, foram influenciados pelos ideais iluministas em suas análises econômicas e políticas. Além disso, alguns dos participantes de revoltas anticoloniais no final do século XVIII, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, também podem ser considerados como iluministas. O iluminismo questionou fortemente a estrutura política e social do absolutismo presente na época. Um dos alvos principais dessa revolução intelectual foi o mercantilismo, uma doutrina econômica característica da época, que também foi condenado pelos iluministas.
Novas propostas econômicas mais condizentes com a nova realidade do capitalismo foram teorizadas. Os primeiros contestadores do mercantilismo foram os fisiocratas, cujas ideias influenciaram pensadores como Adam Smith, considerado o pai da economia clássica. A fisiocracia acreditava que a riqueza provinha da natureza, como a agricultura, a mineração e a pecuária, enquanto o comércio era visto como uma atividade estéril, apenas uma troca de riquezas. Os fisiocratas também eram contrários à intervenção do Estado na economia e defendiam que a economia deveria ser regida por leis naturais, deixando-a agir livremente. A famosa frase que melhor define o pensamento fisiocrata é: laissez-faire, laissez-passer, deixai fazer, deixai passar. Essas ideias econômicas e filosóficas influenciadas pelo Iluminismo tiveram um impacto duradouro na história. O Iluminismo exerceu vasta influência sobre a vida política e intelectual da maior parte dos países ocidentais, contribuindo para transformações políticas, expansão de direitos civis e redução da influência de instituições hierárquicas, como a nobreza e a igreja. Os ideais iluministas também foram fundamentais em eventos políticos importantes, como a Revolução Francesa e diversos movimentos de independência nacional no continente americano a partir de 1776. Muitos autores associam o ideário iluminista ao surgimento das principais correntes de pensamento que caracterizariam o século XIX, como o liberalismo, o socialismo e a social-democracia. O iluminismo proporcionou o fermento intelectual necessário para a constituição do mundo moderno, influenciando as bases da política e do pensamento ao longo dos séculos seguintes. E assim chegamos ao fim desta incrível jornada pelo Iluminismo, uma época que mudou o curso da história e inspirou gerações inteiras. Espero que tenham apreciado e se maravilhado com as ideias e os pensadores que moldaram esse período tão fascinante. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando a história e o conhecimento, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Isso nos ajuda a saber que você está curtindo o conteúdo e nos motiva a continuar produzindo mais vídeos como este. E, claro, se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações e não perder nenhum episódio histórico. E agora, queremos ouvir a sua opinião. Deixe um comentário abaixo compartilhando suas impressões sobre o Iluminismo, quais ideias mais lhe impressionaram ou se há algum outro período histórico que você gostaria de explorar aqui no canal. Agradecemos muito por nos acompanhar nesta viagem pelo passado, e esperamos encontrá-los novamente em nossos próximos episódios repletos de conhecimento e descobertas. Até a próxima, pessoal! Não se esqueçam de dar seu like, se inscrever e comentar. Um abraço e até breve!